Começamos agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Você que está nos acompanhando nesta quarta-feira, dia 21 de julho, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV. Acompanha pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Também nos acompanha pela Neo TV no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento pela TV Imaculada, que está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. E começamos o programa de hoje falando a respeito do mercado do boi gordo. Pouca coisa muda em relação aos fundamentos que vínhamos vistos desde os últimos 10 dias em relação à disposição de animais no país. Essa disposição de animais segue ali com algum volume neste momento por conta da questão do frio, da pouca disponibilidade de alimentos e de pastagem para os animais, e isso fez com que algumas indústrias conseguissem fechar melhor as suas escalas e, mais do que isso, mexe um pouco, dão alguma pressão negativa sobre os valores. Mas é um momento, é uma questão momentânea em relação ao mercado, ressaltando também que há muita indústria frigorífica que está parada por algum motivo. O principal deles é a chamada férias coletiva. Olha só, vamos destacar então como é que vem boi gordo no mercado futuro. Você tem aqui comigo hoje mercado muito próximo à estabilidade, mais curto prazo vem estável com R$ 318,45, arroba. Setembro ganha 0,56% a R$ 323,25. Outubro recua um pouco, 0,20% de recuo para R$ 323,90, arroba. Em novembro, R$ 325,10 o valor da arroba, com alta de 0,15%. É o destaque agora para o mercado futuro do boi gordo. Falamos agora do mercado da soja, a partir deste momento no Agricultura BR. E antes de falar a respeito do mercado físico, de como que vem andando o mercado futuro da soja, lá nos Estados Unidos principalmente, vai influenciando o mundo todo, nós vamos falar sobre como que a soja acaba trazendo uma situação muito positiva, impactos positivos em todas as regiões, municípios que acaba atuando. O exemplo que nós vamos trazer agora é lá no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha. O Rio Grande do Sul, na última safra, teve ali uma produção de cerca de 22 milhões de toneladas em cerca de 6 milhões de hectares. É o terceiro maior estado produtor de soja absoluto no país e muitos municípios começam a ampliar as suas áreas de produção, conhecer um pouco melhor a cultura da soja. E é por isso que eu vou conversar agora com o Geraldo Brossardi, ele que é do Sindicato Rural de Bagé, no Rio Grande do Sul, está aqui conosco, online, pela internet. Geraldo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E a soja, ela sempre traz um impacto importante na economia e isso acaba também trazendo desenvolvimento social, tecnológico nos municípios. Como é que esse impacto econômico, principalmente aí na região da campanha do Rio Grande do Sul, em Bagé? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, telespectadores, ouvintes, enfim. Bom, o impacto da soja na nossa região, uma região relativamente nova nessa produção, dessa cultura, né? Nós somos, das grandes culturas, nós somos tradicionais na cultura do arroz, na orizicultura, mas a soja, de uma forma de volume, ela está inserida no nosso município em torno de 10 anos para cá. E ela vem obtendo resultados cada vez mais satisfatórios, principalmente, obviamente, nesse ano, na safra 2020-2021, onde os elementos do clima favoreceram a introdução, o desenvolvimento e a colheita da soja e conciliou, obviamente, com um mercado muito favorável, né? O preço, solamente dizendo, da saca
muito superior em relação ao ano passado, em torno de 100%. Então, isso por si só já diz tudo, né? Uma região que está se adaptando com essa cultura e, antes de mais nada, é uma zona marginal e está tendo alguma certa produtividade mediante a evolução genética das variedades hoje existentes. Geraldo, em torno das culturas que eram trabalhadas no Rio Grande, trabalhadas aí em Bagé, na campanha no Rio Grande do Sul, tem a produção de arroz. Bagé também tem alguma tradição com pecuária. Em relação à adaptação dos produtores rurais, né, que nesses últimos 10 anos começaram a atuar com a oleaginosa, em relação à aquisição de equipamentos, de tecnologia, de técnica, como é que isso ocorreu aí no município? Está sendo uma mudança cada vez buscando as tecnologias, né? O produtor aqui é um tradicional produtor, né? Principalmente de gado de corte, né? Das raças britânicas, Hereford e Angus, né? Angus de uma forma muito mais moderna também, e Bagé é o introdutor da raça Hereford do estado do Rio Grande do Sul. Então, é onde está inserida a Associação Brasileira de Hereford, mais nada. Mas essa conciliação, na realidade, é uma conciliação entre a soja e soja, as pastagens ditas de inverno, que são, na realidade, são primaveris, né? Tirando um pouco da aveia, que se adapta melhor. Mas as pastagens ditas de inverno, elas são introduzidas, né, logo após a colheita da soja, e os animais são inseridos nessas pastagens, né, onde formam uma união perfeita, um produtor a um ganho de peso com as suas invernades, ou até mesmo uma melhor condição corporal para os animais, para as vacas de cria, enfim. Então, uma perfeita interação esse binômio soja e pecuária de corte, ou até mesmo quem produz leite. De Bagé na Grande Bagé, a Ceguá, que Mocipó, o município, bem na fronteira com o Uruguai, bem na linha, e tem um nicho muito importante de bovinocultura de leite, uma colonização alemã. Geraldo, para encerrar a nossa entrevista, há uma tendência muito forte no Brasil inteiro da ampliação das áreas para soja, né, na primeira safra, no caso do Rio Grande do Sul é a primeira safra mesmo, e nas áreas onde é possível, né, o Centro-Sul, também ampliação do milho de segunda safra. Aí no Rio Grande do Sul, para a safra de soja, há essa expectativa de continuar ampliando aí as áreas, principalmente nessa região da campanha, tradicionalmente tem muita pecuária, continuar ampliando as áreas de cultivo de soja, como acontece no resto do país? Com certeza. Principalmente com os preços dos últimos 2 anos, né? E esse ano, como eu disse, aliou com os elementos do clima que teve uma produtividade acima do estabelecido aqui na nossa região. O Bagé ainda produz, por questões de ambiente, muito menor do que Bagé e região, né? Muito menor do que a região de Passo Fundo, Tupaçuretã, enfim, são regiões que realmente são mais propícias para o cultivo da soja. Mas ainda estamos conseguindo, através das tecnologias, com as variedades novas, produzirmos algo satisfatório. Esse ano foi praticamente superior ao dobro do ano passado, em torno de 60 sacas de soja por hectare. Tá certo, Hoje já. aqui Tupanciretã e Passo Fundo vão ao redor de 6 sacas. Muito bem, Geraldo Brossardi, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Muito bem, está aí Geraldo Brossardi, do Sindicato Rural de Bagé, no Rio Grande do Sul. É importante lembrar que é o produtor gaúcho que levou a soja para as demais regiões no país, né? Levando primeiramente para Paraná, depois o antigo estado do Mato Grosso, chegando na região centro-oeste, agora chegando até o estado da Bahia. No caso, essa região da campanha, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, é uma região que tradicionalmente trabalha pecuária e neste momento começa a ter essa ampliação, nesses últimos 10 anos, ampliação com o cultivo da oleaginosa.
Falamos agora dos preços praticados com soja. Vamos começar então pela referência nacional nos portos. Nós temos 2 portos em destaque. Aqui é para entrega no mês de agosto. Porto de Santos, R$ 175,00 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá, a R$ 174,00 a saca. É o destaque que nós temos aqui com os números apurados pela Grãos Corretora. Falamos de soja agora nos Estados Unidos, isso porque a pouca chuva e a expectativa de um clima seguindo muito quente lá no meio oeste norte-americano tem dado o tom do mercado. Como é que isso tem ocorrido? Nós temos visto altas expressivas para o milho, inclusive há poucos minutos vinha com alta na Bolsa de Chicago e para a soja também. Soja, neste momento, é que vem recuando. Mas só para que as pessoas tenham uma ideia de como está calor, a gente fala da questão do calor nos Estados Unidos, e isso afetando a área de soja, está muito seca, a média do ano passado para essa época e a atual tem uma diferença de 10 graus na temperatura nas áreas de produção norte-americanas no meio oeste daquele país. Isso mostra como que o calor vai afetando e afetando muito. Soja hoje vinha acompanhando muito mais, soja em grãos, o mercado da soja acompanhando muito mais o mercado do óleo de soja. E o óleo de soja recuava muito. E aí na nossa pesquisa aqui, para ir buscando as alternativas do mercado, do porquê que o óleo de soja recuava, a primeira coisa que vem na cabeça é muito simples: petróleo deve estar, neste momento, caindo forte. E não acontecia. Pelo contrário, o petróleo sobe e sobe bastante. Subia bastante nesta quarta-feira. Esse petróleo mais alto, ao também ter aquela situação de trazer os preços internacionais, sobe diesel, gasolina aqui no Brasil, daqui a pouco eu falo disso. Mas não era o petróleo, então, que vinha afetando o óleo de soja nos Estados Unidos, mas sim muito mais uma questão voltada para a utilização de biocombustíveis, no qual o governo norte-americano está protelando algumas decisões do que o outro fator externo. Então, uma questão muito mais interna norte-americana para o óleo de soja está caindo muito e, neste momento, afetando o preço da soja em Chicago. Soja em Chicago hoje chegou a operar em alta em alguns momentos, mas neste instante opera em queda. Nós temos aqui a posição de agosto a $14,33 mais 2 o bushel, queda de 0,71%. Setembro, $13,89 mais 2, recua 0,70%. Novembro, $13,81 mais 2, recua 0,52%. E janeiro, $13,84 mais 2 o bushel, queda de 0,49%. É o destaque agora que eu trago com soja na Bolsa de Chicago, hoje em recuo, trazendo aí todos esses parâmetros para o mercado. Óleo de soja cai e vai puxando para baixo farelo e soja em Chicago. Pelos parâmetros do mercado da soja, poderia estar em alta, como já ocorreu em alguns momentos nesta quarta-feira. Seguimos falando a respeito de situações que fecham, que formam preço da oleaginosa aqui no país. Você viu soja em Chicago e agora vamos acompanhar como é que vem o dólar. O dólar vinha muito próximo à estabilidade há alguns minutos. Neste momento nós temos dólar estável, mas com viés de alta, 0,07% a R$ 5,23, mais 5 para a moeda norte-americana. E é para falar de dólar também, do mercado financeiro, que nós vamos conversar agora com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo, direto dos nossos estúdios na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar hoje oscilou e oscilou bastante, Primeiro, por conta do que ocorre fora do Brasil. Veja, logo pela manhã nós tivemos aquele dólar index, que é referência para o mercado internacional, em alta, ou seja, o dólar estava com uma forte valorização frente a moedas de outros países, como a libra, também como o euro, como o dinheiro japonês, e isso, lógico, trouxe o dólar
em valorização frente a moedas de países emergentes também. Ou seja, ocorreu pela manhã uma valorização do dólar. Agora há pouco, o dólar index vinha cedendo novamente. Depois de atingir aí aquela faixa de 93 mil pontos, recuou de novo para 92 mil pontos. Ou seja, nós tivemos uma oscilação do dólar lá fora. Agora, isso também tem influência, lógico, aqui no Brasil, do que ocorre em Brasília, né? E o que ocorre em Brasília? Na cena política local, há atenção dos investidores com muita cautela, apesar do recesso parlamentar. Resumindo, o foco está na queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o chamado Centrão, que é um grupo de deputados lá do Congresso, né, que defende a manutenção aí de fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro não concorda com esse valor a princípio, mas também está numa discussão para reduzir pelo menos um pouco esse fundo eleitoral. Enquanto isso acontece, nós temos oscilação do dólar. Neste momento, e muda rapidamente o mercado de câmbio, o dólar já opera de novo na faixa de 5,24 e vai subindo 0,18%. Então, aquele viés de alta que o Fabiano tocou agora há pouco, começa a se acentuar. Provavelmente teremos hoje fechamento com o dólar em alta. Mas chegou a passar de 5,27, portanto, aos 5,23, 5,24, ainda está longe da máxima do dia. Agora, isso já vai alterando também a taxa de juros, viu? Porque taxa de juros negociada no mercado futuro, que sinaliza o custo do dinheiro mais adiante, Fabiano, já vem em alta, viu? O juro para janeiro de 2022 já passava de 5,76%, para 5,77%. Parece pouco, mas juro para janeiro do próximo ano já está em alta. O juro para janeiro de 2023 subia mais. De 7,12% saltava para 7,13%. Então nós temos aí já uma alta na taxa de juros nos negócios futuros, o que sinaliza aí dinheiro mais caro lá na frente. Também se espera uma alta da Selic, portanto, o que nós temos é custo do dinheiro mais alto lá na frente. É importante que o produtor acompanhe isso. Agora, temos notícias boas, não, Fabiano? E vamos falar sobre a recuperação da agroindústria, porque a produção agroindustrial voltou ao nível pré-pandemia, segundo técnicos da Fundação Getúlio Vargas. O indicador FGV Agro subiu 10,9% em maio em relação ao mesmo mês de 2020. Aquele índice de produção agroindustrial brasileira, o chamado PINAGRO, né, calculado pelo Centro de Estudos de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, registrou mais um avanço expressivo em maio. Significa que a agroindústria está recuperando aí o que perdeu durante a pandemia. Voltou, aliás, agora ao patamar de fevereiro do ano passado, período antes da pandemia do novo coronavírus, prejudicar aí os setores que são ligados ao campo, né, à produção agropecuária. Bom, segundo a FGV Agro, o indicador PIMAGRO subiu 10,9% em relação ao mesmo mês de 2020. Veio impulsionado aí por uma alta de quase 28% no grupo de produtos não alimentícios. No ramo de produtos alimentícios e bebidas, no entanto, houve uma queda de 1%. Agora, ante abril deste ano, também houve uma variação positiva de 3,4% depois de 3 baixas mensais seguidas nesse tipo de comparação. Bom, o que, segundo os técnicos da FGV, trouxe de positivo para esse mercado e fez com que ele crescesse, que a agroindústria crescesse, é que houve a presença, a manutenção do auxílio emergencial, combinada com a redução das restrições de circulação decorrentes aí da segunda onda de Covid-19. Com a alta de maio, portanto, a agroindústria volta exatamente ao patamar pré-crise de fevereiro de 2020, segundo nota enviada pelos técnicos da FGV Agro para os jornalistas, para os jornais, para quem atua, né, na difusão de informações do agronegócio. É uma notícia positiva. O dólar ainda continua um movimento de alta, Fabiano, mas pelo menos a agroindústria já recupera terreno perdido durante a pandemia, pelo menos como indicam os técnicos aqui, apuraram os técnicos da Fundação Getúlio Vargas. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Por aqui eu sigo e agora eu mudo de tema, porque neste domingo é provável, pode ser que haja
uma paralisação de caminhoneiros. Dia 25 de julho, inclusive, é o dia do caminhoneiro e os motoristas, os profissionais da estrada, voltaram a se posicionar em relação a alguns fatores. Entre eles, a relação da política de preços da Petrobras, também os insumos, seus preços e os impostos, tributos, principalmente ICMS, que acabam impactando aí os custos para os motoristas atuarem. Sobre este assunto, eu converso agora com Vinícius Souza, que participa do programa ao vivo com a gente. Vinícius, é uma situação que traz um pouco de preocupação para toda a sociedade, né? Na última grande paralisação de caminhoneiros, nós tivemos grandes perdas econômicas. Como é que está esta provável paralisação de domingo? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para quem está acompanhando a Agricultura BR. É isso mesmo, a situação é bastante preocupante. Já existe uma sinalização de que esse movimento deva acontecer no domingo, como você bem disse, é o dia do caminhoneiro, mas também essa paralisação deve se estender pelos próximos dias da semana. Foi o que disse o Plínio Dias, ele que é presidente do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Entre as exigências, Fabiano, está aí a redução do ICMS, porque em algumas regiões do Brasil ela chega a custar até 45% sobre o preço do óleo diesel, e esse número tem deixado aí o pessoal bastante insatisfeito. Eles pedem também aí a respeito da PPI, que é a política, né, de paridade internacional da Petrobras, e essa política regula o preço do combustível de acordo com a sinalização da tabela mundial. Então eles pedem para que isso seja reavaliado, para que os caminhoneiros, os trabalhadores desse setor possam ter uma forma melhor de trabalho, uma condição melhor e também econômica. Algumas entidades já sinalizaram participação, entre elas a entidade de caminhoneiros brasileira dos condutores de veículos de automotores, que vão decidir amanhã, na quinta-feira, se participam ou não da adesão, e a ANTB também já divulgou que apoia a adesão da greve por parte dos caminhoneiros. Agora a gente segue acompanhando de perto todos esses detalhes, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, principalmente na economia do país e também no abastecimento, já que o Brasil é um país totalmente rodoviário, então a gente depende muito de todas essas movimentações para levar o abastecimento e garantir que a economia do país continue funcionando. A gente segue acompanhando de perto todos esses detalhes, e aparecendo aí qualquer movimentação, qualquer novidade, eu volto na programação com mais informações. É com você, Fabiano. Obrigado pela participação, Vinícius. Uma boa tarde a você. Por aqui nós vamos falar agora a respeito desse grande evento que você vai ter aqui pelo Canal do Boi nesta quinta-feira. Nós vamos promover uma mesa redonda no qual vamos falar sobre a realidade econômica do milho em relação à comercialização, disponibilidade, negócios e principalmente em torno da oferta e demanda deste cereal. Nesta quinta-feira, aqui no Agricultura BR, a partir do 12h10, nós vamos ter aqui dois participantes, vão participar pela internet, o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, e também Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. E aí eu trago agora a participação deles, Vlamir Brandalize fazendo convite aí para esse evento que ocorre aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, nesta quinta-feira. Olá, amigos, aqui é o Brandalize. Estou convidando-os aí para participarem nessa próxima quinta-feira, dia 22. Nós estaremos aí às 12h10 na Agricultura BR, comentando sobre a tendência do mercado do milho, agora com nova geada sobre as lavouras, o que vai acontecer com o milho, se vai ter que importar, demanda nacional, exportações. Estaremos comentando aí nesta quinta-feira, às 12h10 na Agricultura BR. Aguardo vocês lá. Até lá. Matheus Pereira também gravou aqui o convite para o produtor rural, para o telespectador acompanhar essa importante mesa redonda. Olá pessoal, aqui é Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e eu venho trazer um convite especial para você. No dia 22, nesta quinta-feira, estaremos aqui no Agricultura BR ao 12h10 para falar sobre a situação econômica do milho, pessoal. Vamos lá, temos um encontro marcado. Tá aí, convite feito. Nesta quinta-feira, você, produtor rural, você que produz milho ou que demanda milho, fique muito atento
que aí o Canal do Boi presta esse serviço à produção agropecuária do país. Você tem dentro da Agricultura BR a partir do 12h10 nesta quinta-feira. E por falar em milho, milho é o assunto do próximo bloco da Agricultura BR. Você vai ver que as lavouras do Mato Grosso do Sul, em segunda safra, pioraram, de acordo com a Federação de Agricultura. Aliás, apenas 1% das áreas estão em boas condições. É um dos assuntos do próximo bloco que você acompanha depois do intervalo comercial. O assunto agora é milho na Agricultura BR e a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou dados atualizando a situação das lavouras de milho nesse estado. E houve uma piora. Se no boletim anterior 61% das lavouras de milho em Mato Grosso do Sul estavam em condições ruins ou muito ruins, agora esse número é de 63%. Mais do que isso, lavouras em boas condições no Mato Grosso do Sul é um número que, olha, é histórico. Nunca vi um dado como esse e a gente olha isso semanalmente. Apenas 1% das lavouras em Mato Grosso do Sul de milho estão em boas condições. É o que nós destacamos aqui no Agricultura BR. Você vê aqui as lavouras em condições ruins ou muito ruins em Mato Grosso do Sul, listadas em 63%. Em condições médias, e essas condições médias podem recuar no levantamento da semana que vem. Por quê? Por causa da geada, teve nova geada no Mato Grosso do Sul nessa semana, então isso vai ter o somatório apenas uma semana depois. Assim acontece com o milho, assim acontece com o café também. 36% em médias condições e 1% em boas condições, de acordo com o levantamento apontado nesta quarta-feira pela Federação de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, que não apontou só isso. A produção sul-mato-grossense de milho deve ter uma baixa aí de mais de 40%. Essa é a estimativa atualizada em relação aos dados da segunda safra de milho. Veja só que a produção está estimada em 6.280.000 toneladas, um recuo de 40,8% e uma produtividade baixíssima de 52,3 sacas por hectare. É o destaque que a Agricultura BR traz agora. A situação é terrível em relação à produtividade em Mato Grosso do Sul e Paraná, e muitos produtores estão dizendo que não tem condição nem de passar a colheitadeira em algumas regiões de tão baixa que é a produtividade, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Paraná também. Falando do Paraná, agora nós vamos saber como que o milho traz impacto para a sociedade, principalmente para a economia do estado, na reportagem de Mauro Andrade. No cenário nacional, o Paraná ocupa a segunda maior posição na produção de milho, especialmente o milho safrinha. No início do ano, a previsão era produzir 14 milhões de toneladas e essa previsão foi reduzida para menos de 12 milhões de toneladas. Nós estamos na Bela Agrícola, uma empresa que trabalha na compra e venda de milhos, para conversar com o gerente regional comercial, Mário Sandri. Bom, a situação do milho, ela vinha prejudicada no norte do Paraná pelas condições climáticas de estiagem e, consequentemente, algumas regiões do Paraná andavam melhores. E algumas regiões, inclusive do norte do Paraná, com a condição de clima um pouco melhor. Infelizmente, fomos afetados por uma primeira geada que aconteceu, prejudicando ainda mais a condição do milho do Paraná. Isso traz consequências bastante grandes, porque nós tínhamos regiões bastante prejudicadas já pela seca. Somando-se a geada, nós temos regiões com 70%, 80% de perdas. As consequências, elas podem ser sentidas principalmente nas regiões onde estão situadas essas lavouras. Principalmente a economia local, a quantidade de recursos que gira em torno de colheita, produção, estocagem, transporte, logística, consumo, de tudo isso. Mas podendo afetar ainda mais e, consequentemente, os preços das carnes,
daquilo que o milho é referência na alimentação. Então, assim, é bastante preocupante, temos algumas saídas para isso, né, que é o seguro agrícola, que pode favorecer esse momento, e é favorável esse momento, por isso que a gente sempre orienta para que se utilize o seguro agrícola dentro das normas, e isso facilita ou minimiza todo o custo do nosso produtor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Falamos agora a respeito da situação do milho lá nos Estados Unidos. Olha, eu falava na abertura do programa que as áreas de produção de soja e milho no meio oeste norte-americano têm pouca expectativa de chuva, o calor é intenso, a média é de estar 10 graus acima do que ocorria no ano passado. Isso tudo traz riscos à produção norte-americana. Soja não vinha subindo porque o óleo cai, o cenário internacional mostra uma queda para o óleo, mas para o milho, hoje nós estávamos durante o dia todo milho norte-americano operando em elevação. Você acompanha comigo agora se o milho continua dessa forma. Nós temos aqui milho negociado em Chicago, agora com queda no mais curto prazo e estabilidade nas demais posições. Setembro, $5,70 mais 2 o bushel. Dezembro, $5,65 mais 2, estável. Março também na estabilidade, $5,72 mais 4. E maio, $5,76 mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com o milho na Bolsa de Chicago, que vai apresentando, neste momento, a estabilidade, mas com viés de queda. Milho que operou em alta durante todo o dia de hoje. Falamos agora a respeito desse grande evento que você tem aqui no Canal do Boi nesta quinta-feira. Isso porque no Agricultura BR, desta quinta-feira, a partir do 12h10, você tem uma importante mesa redonda para discutir a realidade econômica atual do milho, sobre sua comercialização, disponibilidade, quadro de oferta e demanda, uma discussão importante tanto para quem produz milho, quanto também para quem demanda milho. Então, não perca nesta quinta-feira. Se o milho impacta a sua produção de alguma maneira, é melhor você estar atento. Amanhã nós temos a participação de Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, e também Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, e você acompanha agora o convite de Vlamir Brandalize. Olá, amigos, aqui é o Brandalize. Estou convidando-os aí para participarem nessa próxima quinta-feira, dia 22. Nós estaremos aí às 12h10 na Agricultura BR, comentando sobre a tendência do mercado do milho, agora com nova geada sobre as lavouras, o que vai acontecer com o milho, se vai ter que importar, demanda nacional, exportações. Estaremos comentando aí nesta quinta-feira, às 12h10 na Agricultura BR. Aguardo vocês lá. Até lá. Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, também realizou o convite. Veja. Olá, pessoal. Aqui é Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. E eu venho trazer um convite especial para você. No dia 22, nesta quinta-feira, estaremos aqui no Agricultura BR, ao 12h10, para falar sobre a situação econômica do milho, pessoal. Vamos lá, temos um encontro marcado. Tá aí, um grande abraço ao Brandalize e também ao Matheus Pereira, que amanhã participam e fazem, na verdade, essa mesa redonda que você pode participar também, mandando as suas perguntas no WhatsApp do Agricultura BR, 67991733737, ou ainda, claro, nas mídias sociais do Canal do Boi, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas elas você participa e manda aí o seu recado. Por aqui, o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial, porque nós tivemos aqui no Brasil geadas, né? Essa semana teve geadas em toda a região sul do país, em parte do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, parte de Minas também. Teve estragos em lavouras de citros, em áreas de produção de citros, de café, tivemos no milho, então tivemos perdas muito fortes. Daqui a pouco a gente volta falando da realidade do estado de São Paulo. Eu volto em instantes. E a região de Franca, no estado de São Paulo, foi uma das mais atingidas pela geada que tivemos nesta semana e que acabou impactando diversas culturas. No estado de São Paulo,
os citros foram afetados, hortaliças, hortifruti foi afetado demais, café, entre outras áreas e culturas de produção. É por isso que nós vamos conversar agora com o Gustavo D'Angelo, que fala conosco ao vivo, direto de Araçatuba, para falar desses números. Nós estamos atualizando diariamente, Gustavo, realmente os estragos foram muitos em vários estados brasileiros. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Ontem eu entrei aqui no Agricultura para falar dos prejuízos nas culturas de hortaliças, né, Fabiano? Hoje eu volto para falar sobre os danos causados no café. Como você disse, então, na região de Franca. A gente já vai acompanhar algumas imagens que eu recebi dos próprios produtores, porque a geada ela causou grandes prejuízos a esses produtores lá na região de Franca, né? Um produtor relatou para a gente que perdeu cerca de R$400 mil depois da geada que atingiu sua plantação na madrugada de ontem. A chegada do frio foi provocada pelo avanço de uma massa de ar polar, o que fez os termômetros despencarem para baixo de zero. A queda nas temperaturas queimou aproximadamente 25% de um dos cafezais do agricultor. A produção pertenceria à safra de 2022, mas foi perdida por conta do frio. O valor perdido corresponde a 3 anos de trabalho, Fabiano. Segundo a Fundação Pro Café, as fazendas localizadas na região da Alta Mogiana foram duramente afetadas pela frente fria que se aproximou no interior paulista. Inclusive, propriedades que não se apresentam em condições de risco para a geada foram praticamente 100% comprometidas em diferentes danos. A entidade diz ainda que é cedo para calcular a extensão dos impactos do frio na safra de 2022, mas as produções definitivamente serão afetadas pelo fenômeno, o que, por consequência, afeta o bolso do consumidor, né, Fabiano? Eu volto com você. Sim, tá certo, Gustavo D'Angelo, perdas muito grandes, esses números, esses dados, eles estão sendo precificados. Um grande abraço ao Gustavo, né? E ontem a gente destacava o que acontecia no mercado, principalmente do café, mas precificando as perdas que já eram identificadas desde cedo. Aí no estado de São Paulo, perdas em diversas culturas e, claro, ali uma situação que traz para o cafeicultor paulista, principalmente, e, claro, mineiro, mas perdas aí de 3 anos de trabalho, realmente algo muito triste o que aconteceu nesta semana aí, durante essa geada, no começo da semana, entre segunda e terça-feira, uma geada extremamente forte em boa parte do país. Nos grupos de discussão, eu via ontem, na tarde de ontem, vários cafeicultores de Minas também reclamando bastante a respeito de como que vinha esse cenário. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco volto trazendo mais informações, as últimas desta edição. Trazemos as informações finais dessa edição, você confere comigo como é que vem as cotações, negócios com soja na Bolsa de Chicago. A queda continua, mais uma vez eu reforço, óleo de soja vem caindo e isso vem trazendo as posições de mais curto prazo para baixo. Hoje nós já tivemos oscilações com os negócios com soja que chegaram a ficar em campo positivo. Neste momento, agosto vem para $14,41 mais 6 o bushel, recua 0,12%, enquanto setembro cai 0,13%, $13,97 mais 2. Novembro sobe, neste momento, vindo na estabilidade, mas com viés de alta, $13,89 mais 4. O mesmo acontece na posição de janeiro, com $13,92 mais 2 por bushel. Veja agora como é que vem o dólar comercial, moeda norte-americana vinha estável no Brasil. Nesse momento, continua a estabilidade, R$ 5,22 mais 8, 0,06% de queda, portanto, estável a moeda norte-americana. Mais informações você vai ter na terceira edição de Agricultura BR, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. A todos eu desejo uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!